Olá, muito bom dia. Hoje é quinta-feira, 17 de abril de 2025 e venho aqui falar-vos um pouco sobre o meu entendimento sobre a Páscoa. Páscoa. Todos nós sabemos, aqueles que seguimos a doutrina espírita, que o espiritismo não celebra a Páscoa. Mas o espiritismo respeita as manifestações de religiosidade das diversas igrejas cristãs. Páscoa, ou passagem, simboliza a libertação do povo hebreu da escravatura sofrida durante aqueles séculos, foram bastante séculos, no Egito. Mas no cristianismo comemora a ressurreição do Cristo neste período, que se deu na Páscoa judaica do ano 33 da nossa era e celebra a continuidade da vida. O Espiritismo, sendo uma doutrina cristã, entende de forma diferente alguns dos ensinamentos das igrejas cristãs, como sabemos. Na questão da ressurreição, para nós espíritas, Jesus apareceu a Maria Magdala, que é o nome correto, e aos discípulos com o seu corpo espiritual, que nós, espíritas, denominamos de perispírito. É que, no fundo, não houve uma ressurreição corporal, uma ressurreição física. Jesus de Nazaré não precisou revogar as leis naturais do nosso mundo para suster o seu conceito missionário. A doutrina de Jesus, a doutrina de amor e de perdão, é muito maior que qualquer milagre, até mesmo a ressurreição. Como a Páscoa cristã representa a vitória da vida sobre a morte, o Espiritismo nos explica que a vida só pode ser definida pelo amor e o amor pela vida. Jesus de Nazaré referiu que veio ao mundo para que tivéssemos vida em abundância, isto é, plena de amor. Então vamos lá ver aqui o significado da Páscoa. É que os judeus na Páscoa, por exemplo, comemoram a libertação do povo hebreu do Egito, onde eram escravos. Comem a carne do cordeiro, acompanhada de pão sem fermento e ervas amargas. Participam da festividade durante 7 dias em Israel ou 8 dias em outros lugares do mundo, que se inicia no 14º dia do mês de Nissá. Os católicos, por exemplo, na Páscoa, comemoram a ressurreição da carne de Jesus Cristo após a sua morte na cruz. Costumam participar no Quaresma, que é um período de 40 dias que antecede a celebração pascual, para fins de penitência e renovação. Não comem carne na Semana Santa, dia da morte do Senhor. E nós espíritas, na Páscoa, nós não comemoramos com as demais religiões, pois não seguimos os rituais ou tradições. Comemoramos a ceia pascal todos os dias, em memória do Mestre, mas pela prece do coração apoiada em atos de uma vida íntegra consagrada ao bem de todos. Lembre-se que o pão e o vinho distribuído pelo Mestre aos seus discípulos na ceia pascal representam simbolicamente a sua doutrina, que é o alimento do Espírito. Todas estas consequências estão cheias de significados, mas se verificarmos as primeiras origens desta celebração, nós vamos encontrar as antigas tribos politeístas, um tributo à primavera e uma deusa da fertilidade, é Ostres. É a partir dessa raiz histórica que surge a relação da Páscoa com os ovos.
e com a lebre, ícone das festividades tribais que marcavam a passagem do rigoroso inverno europeu para o período fértil da primavera. No judaísmo, a palavra Pessiach significa passagem. O vocábulo traduz o ápice das pragas do Egito que atingiram as terras e os interesses do faraó Éxodo no período de Moisés. O anjo da morte visitou esse Egito e, para evitar as mortes dos primogênitos, os fiéis hebreus marcam com o sangue de um cordeiro à porta da entrada de suas casas. Este era o sinal para que os filhos daquele lar fossem poupados pela morte, e o anjo passava. Uma outra tradição hebraica tem relação com o cordeiro no período da Páscoa. A família judaica acolhia por uma semana um cordeiro para viver com eles dentro de casa. Na convivência estabeleciam vínculos afetivos e de sentimento com o animal, e no entardecer de sexta-feira este era sacrificado. Alimentaram-se do cordeiro da Páscoa. Era uma experiência de dor, de ilusão com vistas ao exercício da libertação pela perda de alguém amado. Neste caso, já caminhamos aqui para uma inter-relação com uma simbologia mais próxima dos princípios da doutrina espírita. Lembremos da última ceia de Jesus com os apóstolos. Jesus conviveu com proximidade durante 3 anos com os discípulos. Durante a ceia pascal, que é da tradição hebraica, Jesus se reúne com os apóstolos e diz: "Não mais beberei. A partir de agora, deste fruto da videira, até aquele dia em que beba convosco no reino do meu Pai." Está escrito em Mateus, no capítulo 26, versículo 29. O Mestre se despedia dos apóstolos. E ele dizia: "Um de vocês me vai entregar e trair. Estou-me despedindo de vocês. Vou para o plano espiritual. Voltarei ao Pai. Vocês vão experimentar a dor da perda e a crise da morte. Será um portal para que eu continue a parar vocês a cuidar da expansão do cristianismo." E quando as derradeiras palavras de Jesus, e entendendo o seu simbolismo, a doutrina espírita codificada por Allan Kardec no século XIX, vai emoldurar a essência e a beleza da mensagem do Mestre, atestando ao mundo que a vida nunca para. A vida não acaba. Que todos os cristãos espíritas possam nesta Páscoa se recordar de Jesus e celebrar sua memória, o teor primeiro da sua missão, a libertação da escravidão da matéria e o viver sem amarras, com vistas à existência futura no plano espiritual. Nós não podemos permitir que os ovinhos de chocolate, os coelhinhos da Páscoa, tirem aquela essência da celebração deste momento que é o profundo amor de Deus para nós e a imortalidade da alma. Para nós, espíritas, a Páscoa propõe uma experiência de Deus, de amar e de ser sentido. Cristo foi o Cordeiro de Deus que se sacrificou por nós. Na passagem da cruz se ungiu de sangue, de perdão e de misericórdia, para sinalizar o caminho à abertura das águas não mais vermelhas do Mar Morto, apontando para a libertação e o consolo, a celebração da vida e a imortalidade da alma. Carta de Paulo aos Gálatas. E na Páscoa eu realço sobretudo o amor. O amor que todos precisamos, o amor que nós precisamos para nós próprios. Nós precisamos ter no nosso interior, e o amor
que nós precisamos para com os outros. E vou ler aqui sobre o amor, uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, a lei do amor, no ponto 8. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Na sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quanto mais instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade da fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Ditou-se aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditou-se aquele que ama, pois não conhece a aflição da alma, nem do corpo. Seus pés são leves e vive como transportado, fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estais atentos, pois essa palavra ergue a pedra dos túmulos vazios. E a reencarnação, triunfando da morte, revela ao homem deslumbrado o seu património intelectual. Já não é ao súplico que ela o conduz, mas à conquista do seu ser elevado e transfigurado. O sangue rejeitou o espírito, e o espírito deve hoje resgatar um homem da matéria. Disse eu que, em seu começo, o homem só tem instintos. Aquele, pois, em que os instintos dominam, está mais perto do ponto de partida do que do fim. Para avançar na direção do objetivo, precisa vencer os instintos em proveito dos sentimentos, isto é, aperfeiçoar estes últimos, sufocando os germes latentes na matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Trazem consigo o progresso, como a glande encerra em si o carvalho, e os seres menos adiantados são os que, despojando-se pouco a pouco de suas crissálidas, se conservam escravizados aos seus instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor presente que vos granjeará, muito mais do que bens terrenos, a elevação gloriosa. É então, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, buscarei nela os gozos suaves da alma, prelúdios das alegrias celestes. Isto é um apontamento no Evangelho segundo o Espiritismo de Lázaro, transcrito em Paris, 1862. Então, a essência do amor no Espiritismo é a manifestação do divino em nós. É o reflexo da criação, uma energia que pode ser sentida em cada gesto de bondade, cada ato de compaixão e cada sacrifício feito pelo amor ao próximo. O amor é a força que nos liga a Deus e a todos os seres, demonstrando que não, em última análise, somos todos parte da mesma essência. Essa visão nos convida a ver além das aparências e a cultivar um amor que é livre de possessividade e de egoísmo. A partir dessa compreensão, o amor se torna um convite à prática do altruísmo e da caridade. O Espiritismo ensina-nos que amar é também agir. É estar disposto a ajudar o outro às suas necessidades. O amor verdadeiro se expressa na disposição de sacrificar pelo bem do próximo.
na compreensão das dores alheias e na busca da justiça e da igualdade. Esta dinâmica é que o torna os relacionamentos não apenas momentos de prazer, mas uma verdadeira escola de amor e de aprendizado. Sabemos que, pela lei da ação e reação, quando ajudamos ao outro, seja nosso amigo, parente, marido, mulher, estamos ajudando a nós mesmos. Esse efeito chega, seja imediatamente ou depois de milénios. O amor se resume às relações, não se resume às relações carnais, que pertencem à matéria ou se sujeitar e permitir que o outro faça tudo connosco. Isso pode-se tratar de complicidade com os erros dos outros. O amor também é solidez e justiça, sendo a manifestação inerente deste. Que todos, desta forma, possam receber nesta época, como em todas as outras, muita luz, muita paz, muito amor de Jesus Cristo e do nosso Pai Celestial. A todos, uma boa e santa Páscoa, com amor, sobretudo.